Então, eu vou te convidar a fechar os seus olhos, a sentar da forma que seja confortável para você. Não sei se você tem algum olhinho aí que você queira usar também. Alinha o glúteo no tapete, as vértebras da coluna. Vem fechando os seus olhos. Ajusta as escápulas. Vem fazendo todo o alinhamento do seu corpo. Observa o toque dos seus pés no tapete. Observa o alinhamento dos joelhos. Observa a base do quadril. Os isquios no tapetinho. Observa a região da lombar. Abdômen. As costelas. Região do peito. Das escápulas. Dos ombros. Bíceps. Cotovelos. Antebraço. E a palma da mão conforme for confortável para você. Seja a palma da mão virada para baixo ou para cima, conectando indicador e polegar. Observe o paladar na boca. A pressão entre os dentes. Observe a temperatura do ar saindo e entrando pelas narinas. Sem nenhum julgamento. Todas as vezes que a sua mente vagar para fora desse estado atual de presença, traz uma percepção do seu corpo, onde seus pés estão tocando, se tem algum ponto de desconforto, como está a sua respiração, porque é normal que a nossa mente vague por várias esferas, de algo que ainda está possível que aconteça e algo que ainda nem sabe a gente se vai acontecer, né? A gente nem sabe se vai acontecer, ou algo que já passou, que também não tem como mudar. Vem trazendo a respiração completa, desde a base do abdômen até o centro do peito. Inspira, expande o abdômen, afasta as costelas, eleva o peito. Exala, recolhe o peito, recolhe as costelas, contrai o abdômen. Inspira, cresce, expande, eleva o peito. Exala e se recolhe. Recolhe o peito, recolhe as costelas, recolhe o abdômen. Vem fazendo dentro do ritmo da sua respiração. E lembra que essa respiração vem acontecendo como se fosse uma faxina interna. Que você inspira tudo aquilo que você deseja para o seu dia, para a sua prática. Inspira paz, inspira harmonia, inspira calmaria, inspira presença. E na exalação, solta tudo aquilo que já não cabe mais para sua vida, para sua rotina, que já não pertence para sua prática no momento. Exala ansiedade, exala medo, exala o controle. A
prática, muitas vezes, ela acontece de forma intuitiva. Algo que você sente necessidade do seu corpo, algum insight, alguma consciência que antes você não tinha e vem durante a prática. Então, para isso, é necessário que você abra mão do controle. Descontrole te traz muitas vezes a consciência. O descontrole se a postura está correta, o descontrole se está bonito, o descontrole do que está acontecendo fora do momento da prática. Muitas vezes a gente acaba aqui deixando algumas tarefas de lado para vir para a prática, e aí é realmente abrir mão. Falar, pronto, agora deixa o furacão ali acontecendo, que eu vou me conectar aqui um pouco, vou voltar para minha respiração, e já que eu volto para ver o que está acontecendo. E aí, depois que você sai da prática, você tem uma outra percepção de tudo aquilo que estava acontecendo. É realmente a confiança, a entrega de abrir mão do controle. Dentro desse estado de presença com você, com a sua prática, vem trazendo a sua intenção, seu sankalpa, que nada mais é do que o desejo do seu coração. Eu gosto sempre de trazer isso como percepção. Algo que ressoa dentro de você. Algo que está dentro do seu coração, da sua intenção, algo que só você e o divino têm essa consciência entre vocês. Seja numa única palavra, ou numa frase curta, que durante a prática você possa se conectar com ela. Seja você escrevendo numa folha em branco, numa lousa, ou somente trazendo ela para a consciência. A gente está no período de lua cheia hoje, as nossas emoções ficam um pouco mais afloradas. As coisas tendem a vir à tona, a gente começa a ficar um pouco mais inchado. Às vezes começa a carrear com o nosso ciclo lunar, do ciclo feminino. A gente não tem, né, nenhuma interferência hormonal ali. Nosso ciclo muitas vezes acaba que acontecendo junto com a lua. Então agora é um período que as emoções estão bem exploradas. Então vem acalmando sua mente, vem trazendo presença no seu sankalpa, na sua intenção, sem esperar nada em troca. Somente uma intenção mesmo de que isso é o que você deseja. Se não acontecer, tá tudo bem, é algo muito melhor ser preparado para isso. Faz uma respiração profunda, exala lentamente, devagarzinho, vem girando o pescoço lá para a lateral, para trás, do outro lado e para baixo. Devagarzinho, como se estivesse despertando cada parte do seu corpo, fazendo um giro do pescoço, um círculo bem grande. Observe os estalinhos acontecendo. Inverte o sentido. Observe a diferença da rotação para um lado e para o outro. Parando devagar no centro. Gira os ombros lá para cima, como se fosse encostar lá nas orelhas. Para trás, para baixo.
Inspira, os ombros vêm à frente, acima. Exala para trás e para baixo. Sempre trazendo a respiração em paralelo, movimento. Na próxima exalação, inverte o sentido. Inspira para trás, para cima. Exala para frente e para baixo. Para devagarzinho, solta os ombros, entrelaça os dedos e leva a rotação lá para a região dos punhos, fazendo a lubrificação dessa região. Inverte o sentido, vai lá para o outro lado. Observa como é desafiador às vezes o outro lado. Vem parando devagarzinho, solta os dedinhos. Inspira longo os braços lá em cima, paralelo às orelhas. Palmas das mãos sempre viradas para dentro. Inspira, cresce, cresce. Exala, derrete lá na frente, como se fosse buscar algo lá na frente, sem tirar o bumbum do tapetinho. Solta o peso da cabeça. Respira, sustenta, mantém. Expira dois. Respira três. Exala, caminha lá para a lateral, como se o peito fosse lá no joelho. Alongando lá um pouquinho da região da costela. Cada exalação tenta soltar um pouquinho mais, sem tirar os isquios do tapete. Respira dois. Respira três. Exala, caminha lá para o centro, vai lá para o outro lado. Inspira. Exala, derrete. Solta o peso do corpo. Sustenta um. Observa a diferença de um lado para o outro. Sustenta dois. Sustenta três. Exala, volta lá para o centro. E vem desenrolando. Vértebra por vértebra. Estica as pernas à frente. Deixando os iscos ainda firmes no tapete. Se for necessário, puxar a massa glútea para a lateral. Inspira e alonga o dedo dos pés. E aí fica um convite. Se você sempre apoia as mãos lá atrás, deixa a coluna ereta com as mãos apoiadas em cima das pernas, ou na lateral do corpo. Estica e alonga o dedo dos pés. Respira. Exala, gira lá para a lateral, pé de bailarina. Inspira para o outro lado, cresce o dedinho do pé. Alonga, afasta como se fosse um leque. Exala, pé de bailarina. A última vez, inspira, cresce. Alonga, 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 alonga. Exala para a lateral e para baixo. Expira.
Exala, relaxa o dedinho dos pés, vem passando as pernas para a lateral e lá para trás até encontrar os quatro apoios. Lembra dos alinhamentos? Joelho na mesma linha do quadril, punho na mesma linha dos ombros, o dedo dos pés. Tanto pode estar contra o tapetinho como o peito do pé. Observe o que é melhor para você. Distribui o peso em toda a palma da mão. Não deixe o peso somente sobre o punho. Distribui desde a pontinha do dedo até o gordinho da mão. Inspira e alonga. Lembra que o movimento nasce do quadril. Eleva o quadril, vértebra por vértebra. O olhar ou à frente ou acima. Inspira. Exala, recolhe o quadril, recolhe o abdômen, recolhe o olhar lá para o umbigo. Pressiona a musculatura glútea. Contrai. Isso. Inspira, cresce. Alonga. Exala, recolhe. Inspira, cresce. Vem fazendo dentro do ritmo da sua respiração. Exala, recolhe. Lubrificando todas as vértebras da coluna. Última vez. Inspira, cresce. Exala, recolhe. Para na postura neutra. O quadril vai permanecer na mesma linha do joelho. Somente os braços vão caminhar à frente. E desce peito e queixo no tapete. O olhar fica lá para frente. Isso. Respira. Se for possível, cada exalação, tenta esticar mais o braço à frente. Isso, ativando as escalas. Observa onde é o ponto de desconforto. Respira. Mantém 2. Mantém 3. Exala devagar, vai empurrando o chão com as mãos até chegar na postura da criança, em balasana. Então, afasta os joelhos para a lateral, une a pontinha dos pés, leva a testa contra o tapete. Solta todo o peso dos braços. Respira. Respira 1. Respira 2. Lembra da sua intenção da prática, respiração calma. Lembra o motivo de estar aqui hoje, agora. Respira 3. Na próxima exalação, eleva o olhar para as suas mãos, veja se elas estão na mesma linha dos seus ombros. Desde a pontinha do dedo, lembra da pontinha do dedo, é como se fosse garrinha de gato. Então, leva a mesma pressão desde a ponta do dedo, traz o dedinho do pé contra o tapete, inspira, exala, empuxam com as mãos, Adho Mukha, cachorro olhando para baixo. Isso, se ajusta no seu cachorro. Ativa as escápulas, afasta os ombros das orelhas. A palma da mão que está no tapete realmente está empurrando o tapete. Se for necessário flexionar um pouquinho mais o joelho, solta o peso da cabeça, deixa a circulação sanguínea vir para a cabeça mesmo, auxiliando na enxaqueca. Respira. Na próxima exalação, vem fazendo uma caminhadinha no lugar. Mas lembra da respiração em paralelo ao movimento. Então, inspira, flexiona o joelho. Exala, flexiona o outro. Inspira um. Exala o outro. Isso, sempre.
Esse movimento é como se acontecesse uma massagem ali na região da lombar, glúteo, quadril. Então, aproveita dessa caminhada. Respira. Expira 3. Exala, vem parando devagarzinho. Caminha com os pés em direção às mãos até chegarem lá na frente. Topo da cabeça ainda para o tapete. E inspira. Exala, vem desenrolando vértebra por vértebra. Até chegar lá em cima. Isso, deixando a última parte ser a cabeça. Inspira lá em cima. Eleva os braços paralelos. Busca lá atrás. Exala, une palma das mãos e desce em frente ao peito. Fecha os olhos por um pouquinho. Observa os batimentos cardíacos. Observa a temperatura do seu corpo. Observa a sua respiração. Observa a região da virilha, quadril. Inspira 2. Inspira 3. Exala, desfaz os braços, abre os olhos devagar. Traz os pés na mesma linha do quadril e ativa desde lá do calcanhar a pontinha do pé. Não deixa os pés nem muito afastados, nem muito unidinhos, na mesma linha do quadril. E lembra que os nossos pés é como se fosse raiz de árvore. Então, distribui o pé mesmo no tapete, como se estivesse pressionando o tapetinho. Postura da montanha, então ativa a musculatura, panturrilha, coxa, glúteo, abdômen, fecha as costelas, os ombros, né, para trás e para baixo, ativa as escápulas, palma das mãos viradas para frente. Isso. Inspira, cresce, eleva os braços paralelos às orelhas, busca lá atrás, exala, flexiona o tronco, pontinha dos dedos vai lá embaixo na lateral dos pés. Desce tronco. Isso. Pode flexionar os joelhos um pouquinho se for necessário. Inspira aí, exala, pé esquerdo, dá um passo grande lá atrás. Isso, postura do corredor. E aí, de novo, fica mais um convite. Se você sempre faz com o joelho tocando o tapete, tenta fazer com o joelho elevado, mas desde que isso não seja desconfortável para você e para suas articulações, dentro do seu limite, dentro do seu tempo. Encontra um ponto de equilíbrio para você fixar o seu olhar. Inspira. Exala devagar, vem tirando a pontinha dos dedos das mãos do tapete, levando o tronco, braços paralelos às orelhas, palma das mãos viradas para dentro. Respira. Isso. Lembra dos seus ajustes. Joelho na mesma linha do tornozelo. Desce o quadril como se fosse sentar no banquinho. As costelas estão fechadas. As escápulas lá atrás estão ativas. Respira. Sustenta 1. Sustenta 2. Sustenta 3. Exala. Guerreiro 2. Tela de trás vira em 45 graus. Lembra que a voltinha do pé está na mesma linha do calcanhar. Isso, o joelho da frente continua flexionado. Isso, as costelas continuam fechando o abdômen. Braços na mesma linha dos ombros. O olhar aqui para a mão da frente, para a mão do joelho que está flexionado. Isso. Abre o peito. Postura do guerreiro 2, como se estivesse encarando uma onda. Olhando lá para o horizonte, peito aberto. Coragem. Todas as posturas do guerreiro exigem coragem. Respira. Observa o ponto de desconforto muscular, não articular. Respira 2. Expira 3. Exala, gira o tronco à frente, o pé lá de trás vai na pontinha do pé, as cristas ilíacas, os ossinhos, isso, viram lá para frente do tapetinho. Braços paralelos às orelhas.
E aqui a gente vai lá para o guerreiro 3. A gente vai trazer o equilíbrio lá para a perna da frente. Não sei se aqui vai pegar, mas a gente está aqui. A gente vai levar o peso lá para a perna da frente. Então, força na coxa, muscular. Tanto os braços podem estar paralelos, como com as mãos unidas na frente do peito. Vai no impulso ou no passinho, a perna lá de trás eleva e o tronco vem à frente, como se fosse um pêndulo. E constrói a postura com calma, com gentileza. Volta lá para a primeira base que estava lá atrás, vem trazendo, vem construindo. A perna lá de trás eleva, o tronco vem à frente como se fosse buscar algo. Isso, isso, devagar, calma. Vem no passinho, calma. Constrói. Isso, conforme desce o tronco, eleva a perna de trás. Fecha as costelas vão te dar mais sustentação. Respira. Isso, lembra que o pé é sempre a pontinha apontada para o chão. A última. Sustenta um. Se o joelho que tiver, essa perna, né, que tiver no tapete, quiser flexionar um pouquinho o joelho, pode flexionar. Exala, volta as duas pernas à frente. Inspira lá em cima, cresce, braços paralelos. Exala, une palma das mãos, desce em frente ao peito. Solta o ar, fecha os olhos por um pouquinho. Observa o calor no seu corpo. Observa a sua respiração. Observa a região do quadril, da virilha. Com certeza a perna que você fez agora vai estar com uma sensação um pouquinho mais diferente do que da outra perna. Respira 2. Respira 3. Exala, abre os olhos devagar, sai os braços. Deixa eu tentar chegar o meu computador um pouco mais para trás. Vou tentar. Dá para ver melhor. Então, os dois pés na mesma linha do quadril. Ativa dedo do pé, ativa a panturrilha, coxa, glúteo, os ombros para trás, para baixo, braços paralelos. Palma das mãos viradas para frente. Postura da montanha. Inspira, cresce. Exala, desce, tronco à frente, pontinha dos dedos paralelo aos pés, os joelhos tanto podem estar semi-flexionados quanto esticados. Respira. Exala, o outro pé dá um passo grande lá atrás. E faz os seus ajustes que forem necessários. Encontra um ponto de equilíbrio para você. E devagar, vem tirando o pontinho dos dedos do tapete, elevando o tronco, braços paralelos às orelhas, palmas das mãos viradas para dentro. Lembra de sentar no banquinho. Joelho na mesma linha do quadril. Ops, joelho na mesma linha do tornozelo. Respira, fecha as costelas, contrai a musculatura glútea. Respira 2. Respira 3. Guerreiro 1. Sustenta. Na próxima exalação, o pé lá de trás vira em 45 graus, a voltinha do pé na mesma linha do tornozelo da frente. Braços na mesma linha dos ombros. Joelho da frente permanece flexionado. Contrai a musculatura glútea. As costelas se fecham. O olhar lá para frente. Isso. Observa o equilíbrio de um lado para o outro e observa a força de um lado para o outro. Veja o que tem de desconforto para você na postura. Respira sem deixar o abdômen despencar. Respira 2. Respira 3. Exala. O pé lá de trás vira na pontinha do pé. Os braços ou estão paralelos às orelhas ou unidos na frente do peito.
Para aqui. Encontra um ponto de equilíbrio. Fixa o seu olhar. Respira. E devagar. Ou vem caminhando com a força na coxa da frente. Constrói, chega lá em cima e devagar, como se fosse um pêndulo, desce o tronco e eleva a perna de trás. Devagar, vem construindo a postura, com calma. Isso, isso. O seu tronco é como se ele fosse buscar algo lá na frente. Respira. Lembra que a postura é uma construção, você vai ganhando ela com o tempo. Fecha as costelas, sustenta um, sustenta dois, sustenta três. Ai, quase. A última tentativa, concentra, respira, segura, sustenta dois. Não pode chegar no três. Exala, volta as duas pernas em frente do tapetinho, inspira, cresce lá em cima, busca lá atrás. Exala, une palma das mãos, desce, frente ao peito. Fecha os olhos por um pouquinho. Observa a temperatura do seu corpo. Respira. Observa a região do quadril, da virilha. Deixa a respiração, que às vezes está um pouquinho ofegante, voltando. Lembra da sua intenção na prática. Exala devagar, abre os olhos, espalha os braços. Abre os pés lá para a lateral do tapetinho. Mais uma vez a gente vai descer em cócoras. Ponta dos pés para fora. E aí, quando descer o quadril, veja o que é melhor para você. Ou na pontinha dos pés, ou os pés um pouquinho mais abertos. A intenção é que o quadril encaixe. Encaixa a pé. Então, inspira, cresce, braços paralelos. Exala, une palma das mãos. Desce quadril. Isso, encaixa. Isso. Um cotovelo empurra o joelho, uma mão empurra a outra. E o peito aberto. Isso. Respira. Observa se tem algum ponto de desconforto. Observa se você precisa fazer algum ajuste para que as suas articulações não estejam desconfortáveis. Contrai a região do períneo, entre o órgão excretor e reprodutor, a base do nosso chakra. Respira. Respira dois. Respira três. Exala devagar, vem desfazendo a postura. Pode trazer a mão no tapetinho e ir desenrolando, sem soltar com tudo o quadril. E estica as pernas à frente, se for necessário, dá uma batidinha para descer a circulação para os pés, ou fazer algum ajuste que seja necessário. Flexiona o joelho lá para a lateral, como se fosse cruzar a perna, joelho aqui. E faz uma rotação do tornozelo, faz um carinho nos pés. Isso, deixando sempre o isquio firme no tapete. Então, se for necessário, puxar uma glútea para a lateral. E inverte o sentido da rotação do tornozelo. Vem parando devagarzinho, traz o pé como se fosse um bebezinho, seja apoiado lá no cotovelo ou apoiando com o punho. Faz um balancinho de um lado para o outro.
Aí sentindo a massagem acontecendo lá no vísceros. Lembra do pé que está lá embaixo, com os dedinhos apontados lá para o teto. Senta dois. Senta três. Exala, vem parando devagar. Devolve a perna para o tapete. E agora para o outro lado. Ainda os isquios firmes no tapetinho, flexiona o joelho para a lateral, traz o tornozelo apoiado, seja próximo do joelho ou mais próximo da virilha. Faz uma massagenzinha nos dedinhos, no gordinho do pé. Vem fazendo a rotação do tornozelo. Inverte o sentido da rotação. Vem parando devagarzinho. Traz o pé ou lá na volta do cotovelo ou no punho e faz um balancinho de um lado para o outro. Como se a sua perna fosse um bebê. Então lembra de não chacoalhar muito, senão volta leite. Vai devagarzinho, só uma massagenzinha acontecendo ali. Fecha os seus olhos, observa a sensação que isso te traz, observa o alinhamento da sua coluna, observa o pé que está embaixo apontado para o teto, observa o ossinho ali do bumbum ficando bem firme no tapete. Respira dois, respira três, exala, vem parando devagarzinho. Deixa os dois joelhos caírem para a lateral e junta a sola dos pés, lá na postura da borboleta. Isso, até onde for possível para você. Quer dizer, os pés mais próximos da virilha ou um pouquinho mais afastados. Inspira grande, tanto as mãos podem estar apoiadas como se fosse um anelzinho lá no dedão, ou apoiadas aqui na virilha, o que for melhor para você. Topo da cabeça lá para cima. A gente vai fazer uma flexão de tronco. Então, observa que o tronco ele não vai se enrolando do lado. Ele não vai se enrolando, ele vai se esticando e desce à frente, como se estivesse encaixando vértebra por vértebra. Então, vem dentro de você. Inspira, cresce. Exala, desce. Flexiona o tronco à frente, como se o peito fosse encostar lá no pé. Os cotovelos vão flexionando. Isso, solta o peso da cabeça. Isso. Se tiver algum livro, alguma coisa que queira colocar para se apoiar, apoiar a testa, soltar ainda mais o dedo. Veja o que é melhor. Observa a região da virilha. Expira. Observa se tem algum ponto de desconforto. Expira dois. Expira três. Exala devagar, vem desenrolando vértebra por vértebra. Devagar. Sem pressão. Isso. Estica as pernas à frente, devagarzinho. Vamos lá para a postura de torção. Então, deixa a pontinha dos pés apontadas para o teto. Flexiona o joelho direito. Passa sobre a perna esquerda. Inspira, cresce, cresce, cresce. Alonga como se estivesse escalando uma corda. Exala, gira o tronco lá para a lateral. Uma mão puxa o joelho para baixo da axila. A outra toca gentilmente lá atrás. A mão que está lá atrás, ela não força a coluna, não força como um apoio, ela é somente um toque leve e gentil, sem pressão. E
O braço aqui, a mão que está puxando o joelho, tanto pode puxar mesmo com a mão, tanto como levar o cotovelo para empurrar ainda mais. O olhar vai lá por cima do ombro. Respira. O pé que está embaixo, os dedinhos ficam apontados para o teto. Observa a região do estômago. Respira. Respira dois. Respira três. Veja se tem algo que você deseja desapegar nesse momento. Desapegar na sua rotina, na sua vida. Ou algo que você queira estar mais próximo. Seja de atividade física, de uma alimentação mais saudável. Exala devagar, vem desenrolando. Vértebra por vértebra. Desfaz a perna. E vai lá para o outro lado. Flexiona o joelho. Passa um pé sobre a perna. Inspira, cresce. Alonga, alonga, alonga. Exala. Gira lá para a lateral. Uma mão vai lá atrás, a outra puxa o joelho. Seja com o cotovelo ou com a própria mão. Observa a diferença de um lado para o outro. Inspira. Inspira dois. Peraí que eu não tô te ouvindo. Tá mudo. Ativa o seu som pra mim que eu não tô te ouvindo. Tá me Oi. ouvindo agora? Agora sim. Eu tava com a perna errada. Por quê? Eu tava com a outra perna. Eu fiz o outro lado errado. Mas você virou o tronco pro mesmo lado da perna, é isso? Não, eu tava assim. É, assim tá errado mesmo. E agora foi que eu me Assim, toquei que eu tinha feito errado. assim você só faz se você tiver gestante. Porque aí não tem a torção do abdômen, útero. Então, se tiver gestante, você faz a torção pro mesmo lado da perna. Então, como se fosse assim, aberto. É, eu não fiz nada. E eu tava achando mega estranho. Quando eu virei para de cá foi que eu entendi que tava E eu errado. olhei e não percebi também, continuei comum. Meu Deus. Eu refaço o outro lado depois disso daqui? Pode ser. Uhum. Tá bom. Observa se tem algum ponto de desconforto, se tem algo estranho. Inspira dois, inspira três, exala, desfaz devagar. E agora troca a base. Faz pro Agora o quê? outro lado. Ah, Agora tá. troca a base, faz pro outro lado. Isso. Nossa, pra mim, assim, eu tinha certeza que você tava assim, mas tudo bem. Veja se a sua mão de trás consegue ir caminhando até que ela pegue a sua virilha aí, sabe? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Como se ela fosse pegar assim. Aqui assim? Isso. Isso. E cada exalação, tenta torcer mais um pouquinho. Isso. Respira. Expira dois. Pé de baixo deixa ativo. Pontinha pra cima. Isso aí. Respira três. Exala devagar, vem desenrolando. Isso, devagar. Solta as pernas à frente. Flexiona o joelho. Flexiona os joelhos, a gente vai descer na postura do barco.
Então, traz os braços na mesma linha dos ombros, cabeça, extensão da coluna. Não deixa a cabeça ficar lá na frente. A força vai acontecer abdominal. Inspira. Na exalação, eleva uma perna só, como se o pé estivesse empurrando a parede à frente. Isso. Observa a força muscular na região da coxa. Respira. Respira 2. Respira 3. Exala, desce devagar. E para o outro lado. Inspira, exala, eleva. Isso, sustenta. Sustenta o abdômen. Deixa a perna tremer. Observa a diferença de um lado para o outro. Respira 2. Expira 3. Exala, desce. Inspirou. Exala, agora as duas. Sustenta. Já tá acabando, calma. Respira. Isso. Como se estivesse sentada lá no sacro, lá atrás. Sustenta, sustenta. Cabeça, extensão da coluna. Abre peito. Respira 2. São só 3 segundos. Calma. Respira 3. Calma. Respira. Exala, vem desenrolando, esticando a perna e descendo o tronco até chegar lá embaixo. Faz uma respiração profunda. Exala o ar pela boca. Relaxa os braços. Relaxa a perna. Solta o ar pela boca. Se você sentir a necessidade de abraçar os joelhos, fazer um balancinho de um lado para o outro, para massagear a região do sacro que a gente ficou sentado na postura anterior. E muitas vezes, quando a gente trabalha sentado, a gente tende a sentar em cima do sacro. Traz a palma das mãos sobre os joelhos e faz um círculo bem grande. E vai se sentindo, vai para o outro lado. Para no centro devagar. Deixa a perna cair para a lateral, joelhos ainda sendo flexionados. Abre os braços na mesma linha dos ombros, palmas das mãos viradas para baixo. Pernas para um lado, cabeça para o outro. E a gente já está caminhando para o relaxamento final. Então já vai soltando a musculatura, já vai relaxando os pés, vai relaxando as pernas, deixando as pernas soltas, quadril solto, relaxando os ombros. Inspira. Inspira 2. Inspira 3. Exala, volta para o centro e deixa as pernas caírem lá para o outro. Pernas para um lado, cabeça para o outro. Observa a diferença de um lado para o outro. Às vezes a dificuldade de já caminhar para o relaxamento ainda nessa postura. Às vezes acaba sendo algo mais desafiador. E observa os desafios onde tem um ponto de desconforto.
Então, no joelho, se é na lombar, se é na região do estômago. Essa também é uma postura de torção. Também mexe com o nosso chakra, né? Solar, o nosso estômago, as emoções guardadas, não muito bem processadas. Vem relaxando a região dos ombros. Inspira, volta para o centro. Exala e desfaz. Desfaz as pernas, desfaz os braços. Se tiver alguma postura que o seu corpo ainda te pede, que você possa se ajustar, seja colocando algo embaixo dos joelhos ou algo em cima dos olhos, para deixar um pouco mais confortável. Vem soltando os pés. Esse é o momento do seu relaxamento final. E uma das partes da prática que são mais importantes dessa hora. Durante toda a prática, você foi convidado a ir desapegando um pouquinho, cada partezinha. Como se seus pensamentos fossem se desligando daquele furacão que está acontecendo fora daqui. E aí agora, no relaxamento final, é como se você tivesse desligado por completo. Como se toda aquela tensão, todos aqueles questionamentos que você estava fazendo tivessem realmente sido abstraídos. Sabe quando você fala assim, bom, eu já tentei de tudo, agora eu vou largar a mão. E é isso mesmo. Agora a intenção é largar a mão. É abandonar. É fechar os olhos, é deixar as coisas fluírem como tem que ser. É entregar para o universo, para Deus, para quem você acredita. Ainda mais como um gesto de confiança mesmo, de entrega, de devoção. Entregando todo o seu corpo. Pegando o dedo dos pés, olho dos pés, peito dos pés, calcanhar, tornozelo, joelhos, coxas, região interna dos coxos, glúteos, pelve, abdômen, lombar, as costelas, peito, os ombros, completamente entregue. Relaxando bíceps, cotovelos, antebraço, unhas, todos os dedos das mãos. Relaxando a glote, a garganta, deixando a língua solta na boca, sem pressionar os dentes, o maxilar, a respiração acontecendo da forma como ela é. Relaxando a região atrás das orelhas, couro cabeludo, os olhos, centro da testa e o topo da cabeça.
aqui e agora. Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Devagar, faz uma respiração profunda. Exala lentamente. Vem trazendo leves movimentos para o dedo dos pés, para o dedo das mãos. Vem convidando a sua consciência para voltar para o aqui, para o agora. Vem se espreguiçando. Vira de ladinho na posição fetal. Postura que traz acolhimento. Observa como está o seu estado mental, o seu corpo. Quando se sentir confortável, vem empurrando o chão com as mãos, vem se sentando, mantendo os olhos fechados, a coluna ereta, trazendo as mãos unidas em frente ao peito, um gesto de Anjali Mudra, de prece, de agradecimento, de intencionalidade. Traga as suas pessoais. Gratidão por estar aqui e agora. Que todos os seres tenham paz e tenham amor. A luz que está em mim, sauda e respeita a luz que está em você. Então,